Olhos vidrados nas telas, fones no ouvido, poses para uma selfie e dedos frenéticos deslizando pelo celular. Cenas como essas fazem parte do cotidiano de milhões de pessoas e mostram como a tecnologia e a internet mudaram a forma como nos conectamos com o mundo. A leitura é algo que eu mantenho ainda a mídia física, mas todo outro filme, música, todo tipo de artigo cultural, assim, é tudo online e digital. É digital, né, tudo online, tanto música quanto filme, livro, leitura, tudo digital. Pra mim não tem nada como pegar um álbum e ir folheando assim, né. Mas eu nunca mais revelei, mas eu gosto bastante. A maioria tá tudo na nuvem, né, tudo no celular. Mas eu pretendo revelar várias fotos ainda. Você ainda compra CD, álbum ou suas músicas estão todas no digital? No Spotify. Tudo digital. Não tenho mais hábito. A revelação de fotos praticamente ficou obsoleta com o crescimento das redes sociais. As mensagens são guardadas em servidores distantes. O acesso de música e filmes acontece hoje através de um serviço de streaming, e o pagamento em dinheiro físico está cada vez mais raro. No entanto, se quase tudo o que consumimos e produzimos está no ambiente virtual, como ficam as nossas memórias no mundo físico? A gente vive uma espécie de situação em que alguns historiadores chamam de presenteísmo, ou seja, uma ênfase excessiva no presente em detrimento do futuro e em detrimento do passado, ou seja, um alargamento do tempo, né? E isso evidentemente tem implicações na maneira como nós pensamos a memória, porque se eu alargo de uma maneira significativa o presente, de certa maneira, eu acabo vivendo, de certa maneira, aquilo que eu entendo como presente. E isso implica justamente, ao mesmo tempo que eu armazeno absolutamente tudo que eu vivencio, né, como um indivíduo, ao mesmo tempo eu produzo uma espécie de instante do tempo que não sai desse contínuo, vamos dizer assim, do presente, né? E isso implica, evidentemente, a ideia de que nós, ok, vamos nos lembrar do passado ou vamos pensar no futuro, mas num sentido muito superficial, de modo que até mesmo disciplinas como a história acabam sofrendo uma certa crise por conta dessa ideia de que nós não precisamos do passado, né? Ou seja, seja no nível individual, seja no nível coletivo, ou seja, que nós temos é de viver o presente como se houvesse efetivamente qualquer tipo de indivíduo ou sociedade que pudesse efetivamente esquecer. De acordo com o relatório do Data Report de 2025, o brasileiro passa em média 5 horas por dia na internet. Quase metade desse tempo é nas redes sociais. O problema é que tudo o que estamos produzindo vai parar dentro de servidores de grandes empresas de tecnologia. E quando a memória depende de plataformas privadas, o risco de desaparecimento é real. Tá tudo sobre esse julgo dessas empresas, né? Se elas resolverem que não vão mais disponibilizar esses artigos, eu pelo menos não tenho mais nada. Não vou ter mais, vou ter muito pouco acesso à música, vou ter muito pouco acesso a, é claro, né? A gente tem as outras maneiras de chegar nesses artigos, mas as coisas pessoais, as minhas coisas, que eu tenho foto, vídeo, esse tipo de coisa, as minhas memórias, se eu não tiver mais acesso a esses aplicativos, eu não vou ter mais nada. Nada, basicamente. Do ponto de vista do uso que a sociedade faz desses dispositivos, eu vejo, por exemplo, um uso muito maior desses streamings do que propriamente o uso, né, de um vinil ou de um CD, do ponto de vista mais coletivo mesmo. E essas memórias, ou melhor dizendo, esses suportes, né, que produzem ou que garantem, né, que eu possa, eh, lançar mão de fotos minhas mesmo, que estão por exemplo, numa nuvem, ou de músicas que eu quero ouvir, estão todas à minha disposição, mas pertencem a uma empresa, né. Então, eh, isso é um pouco preocupante, né, porque se por um lado eu garanto que muita coisa minha se preserve, né, por outra está preservado, mas sob domínio que não é um domínio público também, né, de empresas que a qualquer momento podem efetivamente desaparecer. VHS eu ainda tenho do meu casamento e eu guardo isso e me leva a uma outra época. E também fotos físicas, assim, de acontecimentos, enfim, isso eu guardo também. Eu procuro manter isso. Justamente agora que a senhora falou sobre o VHS que te leva em uma outra época,
se você tivesse nascido nessa geração de agora, onde tudo é digital, nada mais é físico como era antes, se esse arquivo que está na mão de uma empresa, de um servidor privado, sumisse, quanto da sua história seria apagado? Tem bastante. Muito da minha história, praticamente, digamos, nessa fita HS, são 30 anos, 30 e poucos anos da minha história. Então, realmente, boa parte dela estaria apagada.